Bom dia, boa tarde, boa noite, amados. Eu não sei de que horas você vai assistir esse vídeo. Hoje são 14 de dezembro de 2024, aqui em Natal são 2h20 da tarde e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre uma mensagem que o Senhor me deu e uma mensagem extremamente importante para a sua igreja. Sobretudo para os seus obreiros, para os seus pastores, para todos aqueles que estão envolvidos no trabalho missionário, para todos os que estão envolvidos nos louvores do Senhor. E é uma mensagem de alerta, é uma mensagem de exortação e é uma mensagem extremamente importante que vem diretamente do coração do Pai. Mas vamos começar, pelas apresentações. Para quem não me conhece, eu sou a pastora missionária Sayonara Barros. Eu resido aqui em Natal e eu estou aqui hoje para falar com vocês de um texto que o Senhor me deu. Vai ser um momento de estudo. E o texto que nós vamos sobre o qual nós vamos refletir hoje está em Números capítulo 4, versículo 15, e diz assim: Assim que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar os objetos sagrados e todos os acessórios, virão os filhos de Coate para transportá-los, sem, contudo, tocar naquilo que é sagrado, porquanto morrerão se o fizerem. Esse é o encargo dos coatitas na tenda do Senhor. E no momento em que o Senhor me deu esse texto para refletir, eu entendi a mensagem. Santificação, santificação no servir. Nesse livro de Levítico, na verdade, o livro de Levítico, o livro de Números, o livro de Deuteronômio e já também uma boa parte do livro de Êxodo, nós temos a apresentação do nosso Deus acerca da sua lei, dos seus preceitos, não só dos 10 mandamentos, mas de toda uma sequência normativa para regular a vida dos hebreus e para regular também a nossa vida, porque precisamos recordar que o Senhor não revogou a sua lei. A sua lei, ela foi dada e ela continua vigente e ela foi dada para que fosse cumprida. E no capítulo 20, versículo 7 de Levíticos, o Senhor diz assim: Santificai-vos, pois, e sede santos, porque eu, o Senhor, sou o vosso Deus. Na palavra está escrito que não há como ver Deus sem santidade. E a igreja brasileira tem esquecido desse preceito, da importância da santificação, da mensagem do arrependei-vos e não pequeis mais, da mensagem de que Jesus nos recebe como estamos, mas não aceita que permaneçamos do mesmo modo. E quando o corpo de Cristo, quando a igreja, ela esquece disso, esquece da mensagem primária, do arrependimento, do novo nascimento, da santificação, do significado da cruz, então essa igreja ela começa a se perder. E o inimigo, nesse momento das nossas vidas, ele não tem mais atacado no mundo. Na verdade, o mundo jaz no maligno. Então, no mundo, o inimigo já está. E a igreja, ele não tem buscado combater veementemente a igreja. Claro que nós vamos viver o período de perseguição. É bíblico. Mas ele tem buscado, principalmente, adentrar, levar o mundo para dentro da igreja. E aí nós temos visto esses cultos em que são voltados não mais para adoração a Deus,
não mais para o ensino bíblico, o ensino de confronto, o ensino de arrependimento, o ensino que transforma verdadeiramente as vidas, o ensino que conforta, que consola, o ensino que sustenta, mas sobretudo que nos transforma, porque o evangelho que não te transforma, que não me transforma, não provém de Jesus, porque Jesus veio para transformar a pecadores. E o inimigo tem operado grandemente deste modo, inclusive para retirar a santificação dos nossos cultos, mas não só do culto da igreja, aquele momento em que estamos ali nas terças, quintas e domingos, ou nas quartas, sextas e domingos, que normalmente são os dias que se tem culto nas igrejas, mas sobretudo o nosso culto diário a Deus. Nós precisamos recordar o valor do temor e o significado verdadeiro do temor a Deus e o valor da santificação, porque muitos pastores, muitos missionários, muitos obreiros, muitos levitas têm se esquecido de santificar as suas vidas, têm esquecido de se colocar na presença de um Deus vivo, que tudo vê, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas ao contrário, estão se colocando como verdadeiros sepulcros caiados, que por fora são branquinhos e transmitem uma imagem de santidade, de inviolabilidade, mas por dentro estão podres da mais pura religiosidade. Mas vamos ao estudo desde o começo da palavra. Tomando a palavra de Números, capítulo 4, versículo 15, que trata acerca da santificação e que nós não podemos tocar naquilo que é de Deus sem que estejamos santificados. Nós precisamos entender o seguinte: quando nós lemos Números, quando nós lemos o texto de Levítico, quando nós lemos uma boa parte do texto de Êxodo e todo o Antigo Testamento, nós temos ali normalmente uma simbologia de princípios espirituais que estão sendo explicados, transcritos no plano material. Então, quando vocês estudarem o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você precisa ter em mente que toda aquela lei que o Senhor deu, todos aqueles preceitos e princípios e proibições que o Senhor deu a Moisés para entregar ao povo de Israel, dentro daquelas práticas, dentro daquelas proibições, dentro daquelas exigências, existiam princípios espirituais que estavam sendo ensinados. Então, quando o Senhor, por exemplo, dentro do capítulo 21 de Levítico, que o Senhor está falando ali sobre a santificação dos sacerdotes, e pede que os sacerdotes, eles não toquem em alguém que tenha morrido, porque o Senhor na sua lei colocou o seguinte, que aquele que tocasse em um cadáver estaria contaminado, e uma vez contaminado, precisaria passar pelo rito de purificação para então poder se apresentar diante do Senhor. E quando você lê esse texto sem o devido discernimento espiritual, você fica se perguntando, porque eu me perguntava, mas Senhor, o que tem a ver? Desde quando tocar num morto você está contaminado? Não entendi. Mas aí você recorda, quando você estuda no Novo Testamento, você recorda Paulo ensinando o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Pegando esse texto de Levítico, em que o Senhor pede para o sacerdote não tocar num corpo morto, esse cadáver está representando o pecado. A pessoa que foi acometida pelo pecado, e por isso ela morreu. E todo aquele que toca na imundícia do pecado se deixa contaminar por ele.
e contaminado pelo pecado não pode se apresentar, não é recebido por Deus a menos que seja purificado. E o que te purifica é o sangue da cruz, o que te purifica é o arrependimento. Lembrando que o verdadeiro arrependimento, ele gera frutos, e o principal fruto do arrependimento é a mudança no comportamento, é o não pecar mais. E quando você avalia o texto sob a perspectiva correta, que é a perspectiva da cruz, você entende que, por exemplo, nesse texto de Levítico, no capítulo 21, o Senhor, quando está ensinando ao povo de Israel, ao povo hebreu, que não pode tocar em um cadáver porque ali ele se contamina, então ele está ensinando que quando a gente se mistura, a gente toca no pecado, a gente se contamina pelo pecado. E todo aquele que é contaminado pelo pecado, se não for lavado pelo sangue de Cristo, não pode se apresentar a Deus. E se você é contaminado pelo pecado, não é lavado pelo sangue de Cristo, não pode se apresentar a Deus, então o salário do pecado, a consequência do pecado vai ser a tua morte espiritual. Não só a morte carnal, mas a morte do espírito. Então, meus irmãos, o que a gente começa? A primeira lição que o Senhor nos dá aqui hoje à tarde. Não seja Maria, vai com as outras. Você não é todo mundo. Não é porque o teu coleguinha, o teu irmãozinho na igreja tá adulterando que tu vai adulterar. Não é porque o teu pastor tá fazendo coisa errada que isso vai te dar autorização para que você erre também. Não é porque o teu pai, a tua mãe está pecando, está mentindo, está adulterando, está fornicando, está com pecados sexuais, como a masturbação, como a homo, toda essa parte. Não é porque o meu próximo está errando que eu vou errar também. Não tocai nos cadáveres. Não pegue nesses cadáveres para que você não se contamine. Não faça a mesma coisa. Porém, nesse mesmo texto do capítulo 21 de Levítico, o Senhor ele diz que o sacerdote ele não pode tocar em cadáveres, ok? Porém, existiam exceções. E as exceções eram que ele poderia tocar se fosse o cadáver do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu filho e da sua filha. A irmã apenas se ela fosse uma irmã solteira, porque se ela não fosse solteira, então teria o esposo para cuidar disso para ela, Percebam. Agora, Sayonara, por que o Senhor abriu uma exceção para tocar o cadáver do pai e da mãe? Se na sua explicação o cadáver ele está contaminado, essa contaminação representa o pecado. Se eu tocar nesse cadáver, eu vou estar contaminado, então diz que eu não posso tocar no pecado. Então você está dizendo que eu posso pecar como pecam os meus pais, ou os meus irmãos, ou meu filho e a minha filha? De modo algum. Aqui eu vejo dois ensinamentos, dois princípios espirituais. Um deles, o primeiro, diz o seguinte, que é uma consequência lógica da convivência. Eu acho que você já ouviu uma frase, como eu já ouvi muito, dizendo que o meio, ele te influencia. Os filhos são frutos e resultado dos pais. Tem uma outra frase, um outro dito popular que fala o seguinte: o fruto não cai longe da árvore. O Senhor, na sua lei, ele diz que ele cobrará nos filhos, na terceira até a quarta geração, os pecados do pai e da mãe. Você sempre vai trazer resquícios da educação, de tudo aquilo que você viveu, de tudo aquilo que você aprendeu, em tudo que você absorveu da convivência com seu pai, a sua mãe e os seus irmãos, assim como você também transmitirá aos seus filhos. Isso é inevitável.
Claro que o que pode quebrar esse ciclo, lembrando que aquilo que nos descontamina, quando a gente toca no pecado, quando a gente toca no cadáver, o que nos descontamina é o quê? É sermos lavados pelo sangue de Cristo, o verdadeiro arrependimento que nos leva a não pecarmos mais, correto? Porém, até que você tenha essa consciência, você vai estar vivendo segundo a educação que o seu pai e sua mãe te deu. E depois que você aceita Jesus e o Espírito Santo começa a trabalhar em você e começa a te mostrar todas as coisas que você precisa deixar, que você precisa se arrepender, em tudo que você precisa ser transformado, que é a estrada da santificação, que é a libertação que todo crente precisa passar e viver, porque libertação é coisa para crente, não é para quem está no mundo, é para quem está dentro da igreja, buscando a Deus, para ser verdadeiramente liberto. Então, ali, né, você vai começar a se descontaminar de tudo aquilo que você absorveu através do seu pai e da sua mãe, né, daquele toque nos cadáveres deles, porque esse cadáver, na verdade, é uma morte espiritual, representam pessoas que estão mortas espiritualmente. É a visão, é o entendimento espiritual desse texto, tá? E um segundo ponto, ensinamento aqui é o seguinte, é que quando o Senhor diz que você não pode deixar os cadáveres da sua mãe e do seu pai, do seu irmão, da sua irmã, dos seus filhos, isso nos vincula a um outro princípio espiritual. É de que o nosso primeiro sacerdócio vem dentro da família. Nós temos uma responsabilidade com a nossa família. Você e eu fomos levantados para buscar a salvação dos nossos, ainda que eles estejam mortos espiritualmente. O Senhor entregou a você a responsabilidade de falar da palavra, de buscá-los, de não os abandonar nesse estado de morte espiritual. Lembrando que não vai ser nem por força, nem por violência, mas pela graça de Deus. Não vai ser você brigando que você vai ganhar os seus parentes, a sua família para Jesus, mas vai ser debaixo de muita oração, debaixo de muita súplica, debaixo de muitos clamores, debaixo de muito jejum, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e os principados e as hostes de maldade que estão no plano espiritual. E aí, nós seguimos no texto, ainda ali em Levítico, capítulo 21, né? No versículo 5, o Senhor ainda traz algumas proibições acerca das práticas pagãs, nos casos em que havia morte na família, porque dentro da prática pagã era um hábito, né, dentro do povo egípcio e dentro daqueles povos pagãos que estavam rodeando ali os hebreus, algumas práticas como raspar a cabeça quando se perdia um ente querido, cortar as pontas da sua barba, ou fazer talhos ou na pele, marcas na pele, marcações, as tatuagens em homenagem aos mortos. E o Senhor aqui diz, não se deve fazer homenagem a mortos, que os mortos cuidem dos seus mortos, ok? E lá no versículo 6 vem uma questão bastante polêmica, que ali está mais um princípio espiritual. O Senhor pedindo para que os sacerdotes tomem cuidado nos seus casamentos. Os sacerdotes, de um modo geral, poderiam casar com mulheres virgens ou com viúvas, mas não poderiam casar nem com prostitutas e nem com as mulheres que tinham sido repudiadas ou que haviam se divorciado dos seus esposos. Por quê? Porque quando o homem se casa, amados, quando o homem e a mulher se casam, o Senhor fala desde Gênesis, eis que o homem deixará a casa de seu pai para se unir à sua mulher e serão então um só corpo.
Quando você tem relação sexual com uma mulher, ou uma mulher tem uma relação sexual com um homem, quando um casal se une em relação sexual, ali está havendo um matrimônio, uma aliança de almas, uma aliança de sangue, uma aliança espiritual. E se a mulher ela é divorciada ou se o homem ele é divorciado, ele continua casado espiritualmente com aquela mulher. Não separe o homem o que Deus uniu. Não é possível haver verdadeiramente o divórcio. Então, por isso, o Senhor diz que o Senhor Jesus fala isso, todo aquele que se separa da sua esposa e casa novamente está cometendo o adultério. Ok? Então, nós precisamos tomar cuidado acerca dos nossos casamentos. E não queira você casar com alguém que está debaixo do pecado, da imundícia, da podridão, da prostituição, sem que essa pessoa tenha se arrependido verdadeiramente, tenha aceitado Jesus, tenha sido lavada pelo sangue de Cristo e esteja ali em santificação, em comunhão com o Senhor, porque aí então todo o passado dela terá sido jogado no mar do esquecimento. Mas se você, tendo conhecimento da vida promíscua daquela mulher, né, se unir a ela em matrimônio, você vai estar trazendo por sobre si o mesmo juízo que está sobre ela. Porque você está se unindo a ela para se tornar uma só carne. Esse é um princípio espiritual extremamente importante e é onde Satanás mais tem agido nos dias de hoje. Percebam que dia após dia temos sido bombardeados com a percepção de que fazer sexo tá ok, tá liberado. E não está, Jesus não liberou isso. Jesus liberou a prática do ato sexual sob a proteção do matrimônio, do casamento, no leito matrimonial. Fora disso é fornicação, fora disso é adultério, fora disso é pecado. E o resultado do pecado é a morte. Você vai estar trazendo por sobre si uma série de juízo, tá? Você vai estar abrindo a porta, dando legalidade para Satanás operar na tua vida. E ele só vem para roubar, matar e destruir. Ele não vai vir para te ajudar, ele vai vir para te matar. Então, quando o Senhor ensinava aos sacerdotes para se casarem somente com uma viúva, porque se ela é viúva, então não mais ela está casada, porque a morte separa, né? Ou com uma virgem. Fora isso, seria um casamento, né, proibido, um casamento que o Senhor não estava abençoado, não era segundo a vontade de Deus. Mas isso eram para os sacerdotes. Mas aí nós temos o sumo sacerdote. Fala um pouco mais à frente na palavra. E o sumo sacerdote no Antigo Testamento representa quem? Representa Jesus. E quando o Senhor começa a dar ali os preceitos de purificação para o sumo sacerdote e as proibições para que ele se mantivesse ali santificado para poder realizar as ministrações e as ofertas no templo, o nosso Deus ele fala o seguinte, que o sumo sacerdote não poderia sequer permanecer no mesmo ambiente em que houvesse um cadáver, quanto mais tocar nele. Há uma grande diferença. Amados, Jesus não permanece aonde tem o pecado. O Espírito Santo não habita vaso sujo. O Espírito Santo não habita sepulcros caiados. O Espírito Santo não habita. Então não queira você estar imundo pela lama do pecado, vestir uma roupinha branca, aparentar uma santidade que verdadeiramente você não vive e esperar que Deus esteja contigo, porque eu vou te dizer, ele não está. Porque o Senhor, ele não permanece sequer no mesmo ambiente onde você insiste permanecer com o pecado. E quanto ao sumo sacerdote, também é dito que ele não poderia casar nem ao menos com uma viúva, ele só poderia casar com uma virgem, porque a virgem simboliza a pureza.
Então é por isso que o Senhor Jesus vai vir buscar uma igreja que seja imaculada, que seja uma igreja como a virgem, que seja a noiva santa, a noiva pura. Essa é a noiva que o Senhor Jesus vai levar. Todo aquele que estiver fora dessa palavra, fora dessa régua, tá? Não será levado pelo Senhor Jesus. Porque com ele é o seguinte: seja o teu sim, sim, e o teu não, não. O que vier depois disso provém de Satanás. Então, com o Senhor não existem meias palavras, não existe quer dizer, bem, não existe estar sobre o muro. Quem não está com Jesus, espalha. Quem com ele não junta, espalha. Não existe um outro meio, não existe um outro caminho, tá? Então, o que o Senhor está falando tão fortemente hoje para a igreja brasileira? Santificação para servir. Onde é que está o vosso temor? Gente, vamos nos lembrar de Nadab e Abiú, que levaram fogo estranho para o altar do Senhor, para a presença do Senhor, e ali imediatamente foram consumidos por um fogo que saiu da Arca da Aliança. Amados, o Senhor não recebe adoração estranha. O Senhor não recebe culto estranho. O Senhor não aceita fogo estranho no seu altar. O Senhor Jesus, ele nos alertou: ai de vós, fariseus, hipócritas, que são como sepulcros caiados, brancos e puros por fora e cheios de ossos e podridão por dentro. Amados, o que é o fogo santo? Ou o que é o fogo estranho, perdão? É a falta de reverência. O nosso Deus, ele é soberano. Ele disse como é que ele deseja ser adorado. Em espírito e em verdade. Qual parte de verdade que você não entendeu? A verdade, Jesus é a verdade. Jesus, ele veio para nos ensinar e nós precisamos viver a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não há como você desfrutar da verdade vivendo uma mentira. Você não vai conseguir enganar a Jesus. Você pode enganar o teu pastor, você pode enganar a igreja, você como pastor pode enganar as tuas ovelhas, você pode tentar se transvestir de ovelha, sendo na verdade um lobo, um bode, mas Jesus está vendo. E qual parte do Jesus está vendo você não conseguiu captar verdadeiramente a mensagem? Pastor Cláudio Duarte tem uma pregação que ela é muito engraçada. E ele fala o seguinte, que quando você for pecar, né, quando a gente vai fazer as coisas erradas, normalmente a gente faz assim, olha de cá, olha de lá, para ver se não tem ninguém olhando, não tem ninguém vendo. Mas você não tem que buscar nem na sua direita, nem na sua esquerda, acerca de quem está vendo o teu pecado. Você tem que olhar para cima, porque quem está lá em cima está vendo. Só tem duas pessoas que vai estar vendo o que você está fazendo. Deus e o diabo. O plano espiritual está vendo tudo o que você está fazendo. Amados, não é com hipocrisia que você vai conseguir santificação, não é com hipocrisia que você vai conseguir a salvação na presença de Jesus. Ele disse, muitos me chamarão de Senhor, mas naquele dia, no dia do juízo, eu olharei e direi, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. E esses serão aqueles que estarão dizendo, mas Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu trouxe pessoas para a tua presença em arrependimento, no teu nome eu fiz milagres e maravilhas. Sabe por quê, amados? Por que você faz milagre e maravilha? Mesmo estando em pecado, porque não é o teu nome que faz o milagre e a maravilha. Não é o meu nome, Sayonara, é o nome de Jesus. E é a fé daquele que está recebendo. Jesus, quando operava os seus milagres, dizia,
vai, a tua fé te salvou. É pelo poder do nome dele, pela fé daquele que está recebendo. Não é pela tua imundícia nem pelo teu pecado. O Senhor opera na tua vida simplesmente pela misericórdia. Mas recorda do grande dia, recorda do momento do juízo, em que você estará diante de Deus, diante de Jesus, e você prestará conta, porque o livro da vida será aberto e as tuas obras serão desfiadas diante de ti. Recorda disso. E aí você tá imundo pelo pecado, né? E vai para a igreja, para a presença do Deus que é vivo, pregar, você vai falar da palavra, você vai cantar louvores belíssimos e você tá lá adorando Jesus. Oh Senhor, santo, 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 santo. Mas você não tá se colocando em santidade. E Deus não tá recebendo a tua adoração. Porque eis que esse povo me adora de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é a verdade pura e crua, nua, diante de ti. E cada um que recebe essa palavra, porque o Espírito Santo sabe para quem está entregando. E aí você vive uma vida em que você, na igreja, parece ser o santo de Deus na terra. Mas na tua intimidade, e é a tua intimidade que Deus conhece. Eu não conheço. Eu conheço a minha com Deus. Tá? Mas a tua intimidade, lá você tá mentindo. Você tá maltratando a tua esposa. Você tá falando mal do seu marido. Você tá olhando pornografia na internet. Você tá se masturbando no banheiro. Adorando o teu próprio corpo, porque Deus não permitiu que buscássemos prazer no nosso próprio corpo. Eis que o corpo da esposa é para o seu marido, do seu marido para a sua esposa. E você tá vestida da cabeça aos pés na igreja, com aquelas roupas sensuais, alimentando a tua carne e o teu ego, esse espírito de pombagira que você tá dando asa, porque você quer alimentar o seu ego com os olhares de cobiça e de lascívia de outro que não é o teu esposo. E ao invés de ser santa na presença de Jesus, tu tá uma piricrente. E acha que tá salva. E tá servindo a Deus. A que Deus tu tá servindo? Qual é o Deus que tu tá servindo? Porque não é o Deus Yahvé. Não é a Jesus. Não é. E aí nos teus negócios, tu vai fazendo negócios escusos, vai usando 2 pesos e 2 medidas, vai deixando o jeitinho brasileiro e se imiscuindo na tua alma, corroendo a tua santidade como um cupim que corrói a mais nobre madeira. Mas você quer dizer que está servindo a Deus. E você fica no seu orgulho. Eu não perdoo ao meu irmão. E nem peço perdão, que eu não vou me humilhar, não fui eu que errei, não é assim? Mas você quer o perdão de Deus. E fica essa disputa e essa picuinha e esse espírito de contenda dentro da igreja, onde um quer cantar melhor do que o outro, onde um quer parecer mais teólogo do que o outro, onde cada um quer mostrar a sua vaidade, a sua soberba, porque quer receber os aplausos da terra. E eis que os aplausos da terra serão o teu galardão, porque já recebeste o que quiseste. Aquilo que tu queria, tu já recebeu. Porque o Senhor disse: eis que exaltarei os que se humilharem. Os humilhados vão permanecer humilhados. Porque Jesus está tratando o orgulho. Porque remédio para gente orgulhosa é Jesus humilhando, permitindo a humilhação, para saber o quanto é bom, para quebrar esse coração duro.
Não fique, meu irmão, dando lugar à fraqueza carnal. Jesus disse que a carne era fraca, é verdade, mas não fique dando lugar a ela, não. Vá para o jejum, vá para a oração, vá para a santificação, lute contra si mesmo. Qual parte de uma vida de renúncia que você não entendeu? Que exemplo é esse, que testemunho é esse que você quer dar? Ai de ti, fariseu. Ai de ti. Porque o Senhor Jesus falou: ai daquele que for pedra de tropeço para os meus pequeninos. Melhor seria que pendurasse no seu pescoço uma pedra e se lançasse no mar. Eis que aqueles que se perderem pelo teu mau testemunho, pelo teu mau exemplo, o sangue deles serão lançados sobre a tua cabeça, diz o Senhor. Vigia! Você sacerdote, você pastor, a igreja, o ministério foi colocado sob a tua responsabilidade. Como é que você está deixando qualquer um subir no altar do Senhor? Como é que você está compactuando com o pecado daqueles que você conhece? Dos que se dizem ministros, dos que se dizem levitas, dos que estão servindo? Acaso acabou a disciplina dentro da igreja? Onde foi parar a disciplina dentro da igreja? O Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. Ele continua um Deus santo, um Deus fiel, um Deus que revela. Quando você coloca o seu joelho no chão e pede para o Senhor te direcionar em santidade, para que você seja um obreiro que possa se apresentar a Ele sem ter do que se envergonhar, um obreiro que seja aprovado, o Senhor te guia. Quando você faz o Senhor a sua rocha, a sua força, o Senhor te guia, o Senhor te sustenta, o Senhor é tua providência. O Senhor mostra e revela, Ele não deixa você permanecer enganado. Agora, tem momentos que você, por rabo preso, você prefere ficar enganado, porque você não tem um testemunho para dar. Como é que eu, que estou em pecado, em adultério, em pornografia, em mentira, como é que eu vou cobrar do meu irmão? Como é que eu vou cobrar do ministro de louvor? Como é que eu vou exigir santificação se eu estou mais sujo do que pau de galinheiro? Não tem como. É um sujo, ele vai virar para você e vai dizer: é um sujo falando do mal lavado. Se coloca no seu lugar. Qual é o Deus que você está servindo? Você, pastor, que está mais interessado nos números dentro da igreja, em ter números dentro da igreja. Você que está mais interessado no valor do dízimo, no quanto deu o dízimo, no quanto deram as ofertas, do que verdadeiramente ensinar e confrontar as suas ovelhas e estar ali junto com elas, mostrando, ensinando, não é julgando. Porque o próprio Jesus disse que ele não veio para julgar nem condenar, mas a própria palavra dele julgaria e condenaria. Não é dado a mim nem a você julgar nem condenar, mas é dado a nós ensinar e confrontar com amor, com doçura, com autoridade, com a direção do Espírito Santo, mas à luz da verdade. Só que você não está preocupado com a luz da verdade. Se você tivesse preocupado, você não estaria agindo assim. Você teria mais temor na presença de Deus. Você tomaria cuidado com aquele que está subindo no altar do Senhor, porque você sabe da sua responsabilidade. Você sabe que você é responsável por aquelas ovelhas. Mas você deixa, porque você não quer perder o dízimo da ovelha. Você deixa porque é um famoso. Você deixa porque o teu temor acerca do que vão pensar de ti é maior do que o teu temor acerca do que o Deus vivo está pensando a teu respeito. É por isso que você deixa. Mas recorda que um ministério foi entregue a ti. E ele não pode ser devolvido. Mas você será cobrado por ele. E cada uma dessas vidas que te foi confiada,
Você precisará dar conta de cada uma delas. O Senhor diz à igreja brasileira: arrependam-se. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Recorda de Nadab e Abiú. Recorda-te que diante de mim já não sois mais inocentes. Sobretudo, porque tu dizes que sabes. Tu dizes que conheces a verdade. E porque dizes que conheces a verdade, então o teu pecado não é retirado de sobre ti, mas permanece convosco. Essa foi a palavra de Jesus para os fariseus, quando perguntaram a ele: Senhor, acaso nós também somos cegos? Porque não se consideravam cegos, mas se consideravam conhecedores, sabedores da verdade, conhecedores do Deus vivo, quando estavam muito longe de conhecer a Deus. Dá o teu testemunho, vive a palavra verdadeiramente. Não viva em falsidade, não viva no pecado. É verdade que no decorrer da caminhada, muitas vezes a gente vai errar. A paz do Senhor, Aline. É verdade que no decorrer da caminhada, muitas vezes vamos escorregar, vamos nos equivocar, vamos pecar. Mas o problema não é o pecar. O problema é a falta do arrependimento. O problema é o não querer deixar de pecar. O problema é ser promíscuo e continuar desejando a promiscuidade. É ser mulherengo e não querer deixar essa vida de prostituição. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. O problema é você não querer controlar a sua própria carne, a sua sensualidade, os seus pensamentos, a sua inveja, a sua soberba, a sua ganância. O problema é você adorar mais ao dinheiro do que a Deus, mas Jesus disse: você não pode servir a Deus e a Baal. Não pode servir a dois deuses. Porque então você agradará a um e desagradará a outro. Procura servir ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao nosso Senhor Jesus, ao Senhor dos exércitos, em verdade, tá? Porque o Senhor diz: Igreja brasileira, pare de profanar o meu altar. Se arrependam dos seus maus caminhos, a fim de que eu os perdoe e os cure, e os leve a caminhar retamente nas minhas veredas, a fim de que eu não os consuma nas suas abominações, as quais vocês têm esfregado diante da minha face, ao se apresentarem no meu altar, estando podres, sujos, imundos e adorando a sua vida de pecado. Eis que eu derramarei juízo sobre cada um de vós, e o meu fogo de juízo os consumirá, pois vós não sois inocentes diante de mim. Arrependei-vos, porque eu farei com que as máscaras caiam, e eu estarei descobrindo cada um que está profanando o meu altar. Vamos ter temor, amados. Vamos ter temor, porque o tempo não está para brincadeira. Nunca esteve, mas agora mais do que nunca. O Senhor Jesus está chegando e Ele vai levar uma igreja fiel. Ele quer uma noiva santa, uma noiva pura. E ai daqueles que estiver desviando, que estiver sujando as vestes da noiva do Senhor. Ai daquele, porque sobre ele maior juízo virá. Então vamos ter temor, vamos ter cuidado com todos aqueles pastores que estão subindo no altar. Não sejam coniventes com o pecado. Recordem que quando se toca no morto, você igualmente se contamina.
não vamos nos contaminar. Amém? Que todos nós possamos meditar nessa palavra, que todos nós possamos nos apresentarmos a Deus como obreiros que não tem nada a se envergonhar, como obreiros aprovados. Que todos nós possamos honrar o nosso Deus, vivendo verdadeiramente a palavra, porque o Senhor diz que a sua palavra é viva e eficaz, mas ela será viva e eficaz se vivermos a palavra verdadeiramente. A letra mata. Sabe o que isso quer dizer? Que você simplesmente ter a Bíblia dentro da tua casa e não viver, ela vai te matar, porque ela vai te condenar. Então viva a palavra, seja liberto pela palavra, seja curado pela palavra, seja salvo pela palavra, porque a palavra de Deus está aqui para isso. E passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor não passará. Amém? Então, que Jesus nos abençoe na tarde de hoje. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos, a quem esta mensagem chegar. O Senhor Jesus sabe a cada um que Ele vai entregar essa mensagem. Ele sabe cada um que vai precisar ouvir. Não sou eu, não é uma obra minha, é a obra do Senhor. E Ele fala a cada um de nós. Que você seja tocado, que os seus ouvidos sejam abertos, que o seu espírito seja lavado no sangue de Cristo em arrependimento e que o Espírito Santo de Deus te fortaleça na determinação, na perseverança de servir a Jesus em espírito e em verdade, no caminho da santidade, na renúncia, carregando a nossa cruz, porque Ele disse: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então, que Jesus abençoe vocês, suas casas, suas famílias. Obrigada por ouvir essa mensagem e que o Senhor nos ajude, porque eu também estou aqui para aprender e para ser disciplinada pelo Espírito Santo. Amém, amados? Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus, e que a graça do Senhor esteja sobre a minha vida e sobre as suas vidas. Fiquem com Deus.